Teresa Sanches de Cepeda ainda nem sabia ler, mas já ardia em desejos de céu. Tinha 7 anos quando pegou o irmãozinho pela mão e saiu escondida rumo ao sul da Espanha. Queria encontrar os mouros, ser capturada e dar a vida por Cristo. "Quero ver Deus", dizia com a simplicidade radical de quem não distingue imaginação de vocação. A fuga durou pouco. Um tio os encontrou fora das muralhas de Ávila e os trouxe de volta. Mas naquele olhar infantil, que sonhava com o martírio como outros sonham com castelos, já habitava o germe da revolução mística que incendiaria a Europa. A história de Santa Teresa de Ávila não é apenas sobre visões e êxtases. É sobre uma mulher marcada pela dor, perseguida por seu passado e desprezada por seu tempo, mas que ousou acreditar que Deus fala ao coração e que a oração pode ser mais íntima que qualquer palavra. Em um mundo dominado por regras e desconfiança, ela ousou amar e amou até o fim. Hoje, nesta travessia da sua vida, nós não escutamos apenas o relato de uma santa. Escutamos o clamor de uma alma que buscava, como tantas que nos acompanham agora, o sentido no meio da enfermidade, da solidão, do silêncio e da cruz. Acompanhe com o coração aberto, porque quem entender Santa Teresa entenderá que a santidade não é para os perfeitos. É para os que não desistem de procurar. Na pequena aldeia de Gotarrindura, na Castela do século XVI, nasceu uma menina com o coração maior que o mundo. Seu nome de batismo era Teresa Sanches de Cepeda e Almada. A filha de Alonso e Beatriz crescia num lar católico, mas com uma ferida invisível, seu sangue converso. Seu avô paterno fora judeu convertido e, por isso, a sombra da Inquisição pairava sobre a família. Ainda assim, a infância de Teresa era feita de livros, fé e sonhos. Não eram sonhos comuns. Ela não desejava festas, vestidos ou castelos. Desejava o céu. Desde muito cedo, a pequena Teresa mergulhava nas histórias dos mártires da igreja. Lia com os olhos acesos as vidas dos que entregaram tudo por amor a Cristo. Havia algo nesses testemunhos que a tocava com uma urgência impossível de conter. Foi então que, num impulso de fervor que só os santos compreendem, decidiu fugir de casa com seu irmão Rodrigo. Planejavam ir até a terra dos mouros para serem capturados e mortos por sua fé. Não era brincadeira, era fé em estado bruto. Encontrados a tempo por um tio, voltaram para casa com os pés sujos e os olhos frustrados. Mas aquela tentativa infantil não foi em vão. Teresa já mostrava, com seus 7 anos, que sua alma não pertencia às medidas humanas. Ela não queria viver pela metade, desejava o tudo de Deus. Aquela menina inquieta cresceria num mundo onde as mulheres eram chamadas ao silêncio e à obediência. Mas algo nela jamais se calaria. Já então, o Espírito sussurrava o que um dia ecoaria em sua missão. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Naquela infância marcada pela sede de céu, Teresa aprendeu algo que a guiaria por toda a vida, que há almas que já nascem com saudade de Deus. E que mesmo quando impedidas, mesmo quando fracassam, continuam a caminhar, porque foram feitas para o infinito. A infância fervorosa de Teresa não resistiu incólume ao tempo. Aos 14 anos, ela sentiu o mundo ruir quando perdeu sua mãe, Beatriz de Almada. Era uma mulher piedosa, delicada, que incutia nos filhos o amor à Virgem Maria e às coisas do céu. Para Teresa, sua partida foi como a quebra de um espelho. Tudo se fragmentou. Na ausência da mãe, ela buscou refúgio no colo da Mãe do Céu. "Tomei por minha mãe a Santíssima Virgem", escreveria anos depois com ternura. Mas aquela dor silenciosa deixou uma brecha que o mundo logo preencheu. Sozinha, sensível e com a alma em carne viva, Teresa começou a se encantar com as distrações passageiras.
A vaidade a seduziu. Passou a cuidar demasiadamente da aparência, a desejar ser notada, a ler com voracidade romances de cavalaria. Aqueles mesmos que inflamavam sua imaginação na infância, agora a distanciavam da oração. O coração que queria morrer mártir, agora se perdia em fantasias de salões e conquistas fictícias. Seu pai, Alonso, homem íntegro e austero, percebeu a mudança. Sem autoritarismo, mas com firmeza, decidiu enviá-la ao convento de Nossa Senhora da Graça, das Freiras Agostinianas, em Ávila. Era uma tentativa de recuperar a filha, que começava a se distanciar de si mesma. Foi ali, naquele ambiente de recolhimento, que Teresa reencontrou o silêncio. E no silêncio, reencontrou a inquietação da alma. Não foi uma conversão imediata. Dentro do convento, ela ainda oscilava. Lutava contra si mesma, contra o apego às coisas vãs, contra a tentação de desistir. Mas aos poucos, o coração da jovem começou a se abrir novamente. Era como uma terra ressecada, que após a primeira chuva exala o perfume do que sempre esteve ali. Foi nesse tempo que Teresa aprendeu algo que marcaria profundamente sua espiritualidade: a importância do recolhimento interior. O mundo ainda a chamava, mas Deus começava a sussurrar mais forte. Ela sentia, no fundo da alma, que havia um chamado, mas não sabia ainda como respondê-lo. Era uma adolescente dividida, com um coração partido entre o céu e a terra. Quantas de nós, tantas vezes, também não nos sentimos assim, perdidas após uma perda, atraídas por brilhos que não iluminam, distantes de Deus, mesmo quando estamos rodeadas por símbolos de fé. É neste ponto da vida que muitos desistem. Mas foi aqui que Teresa começou, mesmo sem saber, a ser moldada para algo grandioso. E foi nesse conflito interior que o Senhor preparava o terreno para um salto de fé, porque é no deserto que Ele fala ao coração. Como está escrito: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Santa Teresa ainda não sabia, mas o tempo da decisão se aproximava, e seria mais difícil do que ela imaginava. Aos 20 anos, Teresa sentiu um chamado que não podia mais ignorar. Não era uma voz audível, mas um fogo que crescia no fundo da alma. A vida no convento agostiniano havia despertado nela um desejo profundo de entrega total, de viver apenas para Deus. No entanto, essa decisão não seria recebida com alegria pela sua família. Alonso, seu pai, amava profundamente a filha, mas temia por ela. Sabia das origens conversas da família e das suspeitas da Inquisição. Tinha medo do rigor dos conventos e das críticas da sociedade, mas, sobretudo, temia perder Teresa. Diante da resistência paterna, Teresa vacilou. Queria obedecer, mas também sabia que, se adiasse aquele chamado, poderia perder a própria alma. Após muita oração, tomada de uma coragem silenciosa, ela decidiu partir. Na calada de uma noite de novembro, saiu às escondidas de casa e dirigiu-se ao convento das Carmelitas da Encarnação, em Ávila. Fugiu não por rebeldia, mas por obediência a uma voz mais alta que qualquer autoridade terrena. Entrou pela porta do claustro como quem entra numa arca em meio ao dilúvio. Lá, entre as paredes frias do Carmelo, encontrou abrigo para sua alma. O convento, com cerca de 140 religiosas, era um mundo à parte, feito de orações, silêncio e rotina. Mas também havia ali muitas distrações, visitas constantes, conversas no parlatório, amizades vãs. Mesmo no claustro, Teresa logo descobriria que a santidade não depende apenas do lugar, mas da disposição interior. Pouco tempo após sua entrada, professou seus votos solenes como carmelita. Era o ano de 1537. A alegria da consagração, no entanto, logo foi obscurecida por uma provação severa. Teresa adoeceu gravemente. Alguns acreditam que tenha contraído malária.
O fato é que seu corpo foi consumido por uma enfermidade misteriosa que a levou ao limite entre a vida e a eternidade. Chegou a entrar em coma. As irmãs do convento, achando que ela não sobreviveria, prepararam seu funeral. Mas Deus não a queria sepultada. Queria-a viva, viva para uma missão que ainda nem começara. Inexplicavelmente, Teresa recobrou a consciência. Sua recuperação foi lenta e dolorosa, marcada por limitações físicas que a acompanhariam para sempre. No entanto, aquele tempo de imobilidade tornou-se um tempo de revelação. Foi ali, entre febres e dores, que ela descobriu a oração interior. Um tio, percebendo sua sede espiritual, presenteou-a com um livro do frade Francisco de Osuna, intitulado Terceiro Alfabeto Espiritual. Era um tratado sobre a oração mental, aquela que não depende de fórmulas, mas de amor. Teresa leu com avidez, meditava, rezava, chorava, e pouco a pouco uma nova Teresa começou a surgir das cinzas da enfermidade, mais profunda, mais silenciosa, mais apaixonada por Deus. Ela não buscava mais a perfeição exterior, mas a intimidade com Cristo. A doença, longe de ser castigo, fora um batismo de fogo. Como o Senhor dissera a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Foi ali, nas sombras da enfermidade, que Teresa começou a vislumbrar o que seria sua grande missão: ensinar ao mundo que a verdadeira transformação não começa com grandes feitos, mas com um coração que se deixa tocar. E ela estava disposta a isso, mesmo que lhe custasse tudo. O corpo de Teresa nunca mais foi o mesmo. Após aquela doença que quase a levou, restaram-lhe uma saúde frágil, crises recorrentes e limitações físicas constantes. Mas a alma, essa sim, renasceu. O sofrimento, em vez de apagar seu fervor, aprofundou-o. Como quem aprende a ouvir num quarto escuro, ela começou a escutar a voz de Deus em cada silêncio. Não foi uma experiência súbita, mas um caminho, um mergulho lento e constante na oração interior. Com o terceiro alfabeto espiritual entre as mãos e o terço entre os dedos, Teresa passou a praticar a oração mental com perseverança. Era simples, mas radical. Fechar os olhos ao mundo e falar com Deus como com um amigo. É tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Essas palavras, que mais tarde entrariam para o catecismo da Igreja Católica, brotaram de uma experiência vivida na carne, não de um estudo teológico. Mesmo assim, Teresa ainda oscilava. Em sua humildade, sentia-se indigna das graças que Deus começava a lhe conceder. E havia algo mais. Ela vivia em um convento onde o fervor não era regra, e sim exceção. As freiras da encarnação, embora religiosas, eram influenciadas por uma espiritualidade superficial, com muitas visitas, distrações e mundanidades. Teresa se via envolta em amizades triviais, conversas longas no parlatório e uma vida que, embora piedosa, não era profundamente transformadora. Por isso, mesmo experimentando momentos de intensa oração, por vezes ela os interrompia, como se temesse estar se iludindo. A dúvida a corroía. Alguns confessores achavam suas experiências exageradas, outros sugeriam prudência. Mas havia também quem a encorajasse, homens santos como São Pedro de Alcântara, que via nela a ação genuína do Espírito. Foi nesse contexto que, por volta dos 40 anos, Teresa teve o que ela mesma chamaria de sua segunda conversão. Certa tarde, ao entrar numa capela e deparar-se com uma imagem de Cristo flagelado, caiu em lágrimas. Seu coração foi traspassado por um amor profundo e doloroso. Sentiu que suas distrações, sua tibieza e suas hesitações ofendiam aquele amor crucificado. Ali, prostrada, tomou uma resolução interior: nunca mais te abandonarei, meu Senhor.
Essa cena, tão íntima e tão humana, marca o ponto de inflexão da sua história. A partir dali, Teresa intensificaria suas práticas espirituais, abraçaria com mais coragem a vida de oração profunda e abriria o coração para as experiências místicas que se tornariam cada vez mais frequentes. Visões de Cristo, êxtases de amor, locuções interiores. Era como se o próprio céu se abrisse dentro dela, mas nada disso a fez se sentir superior. Ao contrário, quanto mais Deus se revelava, mais Teresa se via pecadora. Chorava suas faltas, pedia discernimento e suplicava a Deus que a protegesse de ilusões. Ela sabia, as graças verdadeiras são aquelas que deixam como fruto mais humildade, mais caridade, mais desejo de servir. Como nos ensina a Escritura, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito se confiou, muito mais será pedido. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 48. Teresa havia recebido muito e estava disposta a dar tudo. Na escuridão da enfermidade e da dúvida, Deus começava a moldar uma luz, e essa luz logo se tornaria chama. Uma chama que incendiaria o Carmelo, a Espanha e toda a igreja. Foi diante de uma imagem de Cristo ensanguentado que tudo mudou. Santa Teresa, já religiosa há quase 20 anos, vivia uma vida correta, piedosa, mas marcada por distrações e vaidades sutis. Apesar das experiências místicas e da oração interior que tanto amava, seu coração oscilava. No convento da Encarnação, o ritmo era confortável demais, as amizades eram muitas, as visitas ao parlatório frequentes. E aos poucos, sem perceber, sua alma fora perdendo a chama que um dia a incendiara. Mas naquele dia, por volta de 1555, quando tinha 40 anos, ela entrou na capela e seus olhos pousaram na figura de um Cristo chagado. Era uma imagem rude, marcada pelas feridas da flagelação. Teresa não viu apenas uma escultura. Viu a entrega de um Deus ferido por amor. Viu-se como era, tíbia, dividida, vacilante, e caiu em pranto. Foi ali, prostrada diante daquele crucifixo, que Santa Teresa fez o voto interior que reescreveria sua vida. Nunca mais se afastaria da oração, nunca mais se permitiria viver pela metade. Implorou a Cristo forças para amá-lo como ele merecia. E esse clamor sincero rasgou os céus. O que se seguiu foi uma transformação silenciosa, mas profunda. A partir daquele momento, tudo mudou. A oração deixou de ser apenas um hábito e se tornou respiração. As visões se intensificaram. Ela passou a experimentar com mais frequência a presença viva de Deus, de forma sensível, íntima, abrasadora. Mas mais do que os fenômenos místicos, o que a transformou foi o amor. Um amor que a fazia esquecer-se de si, que a movia a buscar perfeição, não por escrúpulo, mas por gratidão. Não foi uma caminhada sem dor. Havia oposição, desconfiança, confusões internas. Teresa chegou a duvidar de suas próprias experiências. Pedia confirmação, suplicava discernimento, temia o engano. Alguns confessores se assustavam com o que ela relatava e chegaram a insinuar que pudesse ser obra do inimigo. Mas Deus lhe providenciou guias santos, como São Pedro de Alcântara e São Francisco de Borja, que discerniram sua autenticidade e a encorajaram a seguir. E assim, pouco a pouco, Teresa começou a sentir um chamado dentro do chamado. Não bastava viver para Deus. Era preciso fazer algo por Ele. Era preciso reformar, restaurar a oração, trazer de volta o espírito do Carmelo, perdido na comodidade das décadas. E essa missão não nasceria de projetos humanos, mas da dor transformada em fidelidade. Como está escrito, eu te escolhi no cadinho da aflição. Livro de Isaías, capítulo 48, versículo 10. Teresa foi escolhida não por sua força, mas por sua entrega. Deus encontrou nela uma alma que,
ao se ver fraca, deixou-se moldar. Essa foi sua segunda conversão. Não uma conversão do pecado à virtude, mas da mediocridade à santidade. A partir dali, ela não seria mais apenas uma carmelita orante. Seria a fundadora de um novo tempo. E o mundo, ainda que resistisse, logo sentiria os efeitos dessa escolha silenciosa feita aos pés do Cristo chagado. A visão de Cristo chagado não ficou presa no altar. Ela se tornou chama viva dentro de Teresa. E essa chama começou a arder contra tudo o que era morno, superficial, confortável demais. O convento da Encarnação, onde vivia com outras 140 monjas, parecia um refúgio. Mas por dentro, a santa via uma erosão lenta da vida espiritual. Visitas frequentes, abrandamento das regras, conversas mundanas. Como rezar de verdade num ambiente que já não favorecia o silêncio? Como viver o amor radical de Cristo num mosteiro onde a cruz era decorativa e não vivida? Foi da dor que brotou o chamado: reformar. Não por arrogância, mas por fidelidade. Teresa queria devolver ao Carmelo o espírito de Elias, o fogo do deserto, a radicalidade dos primeiros monges. Sonhava com um lugar pequeno, pobre, escondido, onde as almas se entregassem inteiramente a Deus pela oração. Um lugar onde não se negociasse a entrega. Um Carmelo descalço começou em segredo. Orava, suplicava luz, consultava diretores espirituais. A princípio foi tida por sonhadora, depois por rebelde, mas Deus foi abrindo portas. O bispo de Ávila, depois de hesitar, concedeu permissão. E no dia 24 de agosto de 1562, nasceu em Ávila o primeiro convento reformado, o Mosteiro de São José. Era pobre, tinha poucos cômodos e abrigava apenas 12 monjas. Mas ali Deus reinava. A regra era a primitiva, com clausura rigorosa, silêncio quase contínuo, ausência de rendas, vida de esmolas, jejum e oração mental diária. Usavam sandálias simples, por isso passaram a ser chamadas de carmelitas descalças. Era um retorno ao essencial, ao puro, ao amor sem ornamentos. A oposição foi imediata. Autoridades eclesiásticas, moradores da cidade, até mesmo religiosas da antiga observância, viram naquela fundação uma afronta. Chamaram-na de exagerada, desobediente e insensata. Mas a santa não recuou. A verdade padece, mas não perece, dizia. E perseverou. O que sustentava aquele pequeno mosteiro não era estrutura, mas presença. Deus estava ali. E onde Deus habita, o impossível se curva. A paz, contudo, não veio logo. Teresa foi chamada a explicar-se. Defendeu-se com firmeza. Escreveu cartas. Suportou olhares de desprezo. Mas tudo oferecia por amor. Sabia que não fundava um lugar. Fundava um caminho. Um caminho para que as almas, mesmo em meio à dor, pudessem encontrar o amado. Assim nasceu o carisma das Carmelitas Descalças. Almas escondidas, mas fecundas. Monjas que, ao renunciar ao mundo, se tornavam sustento invisível da igreja. E tudo isso começou com uma mulher doente, frágil, suspeita, mas profundamente obediente à voz de Deus. Como está escrito, escolheu Deus as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Teresa era uma dessas. E por sua fraqueza entregue, Deus começou uma revolução. Uma revolução de silêncio, pobreza e fogo. Teresa não fundou um convento para se recolher e desaparecer. Fundou um santuário para que Deus pudesse agir com liberdade. E quando viu que a semente dava fruto, entendeu que não podia parar. Era uma monja de clausura, mas Deus a queria em movimento. E assim começou uma das missões mais extraordinárias da história da igreja. Uma mulher de saúde frágil, sem cargos eclesiásticos, cruzando a Espanha em carroças simples, fundando comunidades, enfrentando resistência e moldando corações.
Entre 1562 e 1582, Teresa fundou 16 conventos de carmelitas descalças e iniciou também os primeiros conventos masculinos da Reforma, junto com seu fiel colaborador, São João da Cruz. Ela escrevia, orientava, decidia, aconselhava e rezava, tudo entre viagens longas, noites mal dormidas e enfermidades constantes. Mas seu espírito permanecia em Deus. No meio desse apostolado intenso, Teresa viveu experiências místicas que impressionaram e escandalizaram. Visões de Cristo, locuções interiores, levitações durante a oração, tudo era acolhido com humildade e temor. Entre esses fenômenos, um marcou profundamente sua alma: a transverberação do coração. Ela mesma descreveu: um anjo, com um dardo em chamas, trespassava-lhe o peito, inflamada do amor de Deus. Era uma dor misturada com doçura, uma ferida que não se fechava, mas que curava por dentro. Esse êxtase, um dos mais profundos da tradição cristã, foi mais tarde imortalizado na escultura O Êxtase de Santa Teresa, de Gian Lorenzo Bernini, na Itália. Mas o que o mármore não mostra é o que aconteceu depois. Teresa não saiu da experiência exaltada, mas rendida. Com mais humildade, mais entrega, mais desejo de servir. Toda a graça que recebia era traduzida em ação. Não buscava reconhecimento. Dizia: sou um verme miserável. Quando ouvia elogios, desviava. Quando sofria calúnias, calava e oferecia. O que importava era agradar a Deus. Era a Ele que queria dar conta. Como está escrito: a tua recompensa será grande no céu. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 12. Em cada cidade por onde passava, deixava atrás de si um convento e muitas conversões. Tocava almas com palavras simples, olhares firmes e conselhos que vinham da oração. Para cada nova fundação, confiava apenas na providência. Quando não havia casa, rezava. Quando faltava apoio, esperava. E Deus nunca a deixava sozinha. Aquela que havia sido uma jovem vaidosa, agora era conselheira de nobres, padres, bispos e até do rei. Mas continuava a mesma. Teresa de Jesus, esposa do crucificado. E mesmo com dores, cansaço e perseguições, ela seguia. Porque quem é tocado pelo fogo de Deus não consegue parar. Tem que ir, tem que amar, tem que deixar queimar. O caminho da reforma não foi pavimentado com aplausos. Foi lavrado em resistência, calúnias e ameaças. Quando as fundações de Teresa começaram a multiplicar-se, os ventos contrários também se intensificaram. Parte da própria Ordem do Carmo, ainda presa à observância mitigada, via com desconfiança aquela mulher que ousava restaurar o rigor primitivo. Não era comum, nem bem visto, que uma freira sem título de autoridade desafiasse tradições estabelecidas. Acusaram-na de rebeldia, de vaidade espiritual e até de heresia. Entre os anos de 1575 e 1578, a perseguição atingiu seu auge. Um novo núncio apostólico, contrário à reforma, chegou à Espanha e proibiu Teresa de fundar novos conventos. Foi confinada no convento de São José, em Ávila, impedida de viajar. Ela chamou esse período de meu cativeiro. Sofreu em silêncio, sem respostas. Algumas freiras que haviam fundado conventos com ela choravam. Outras duvidavam. Teresa, no entanto, manteve-se firme, escrevendo cartas, rezando, entregando-se à vontade de Deus. Enquanto isso, Frei João da Cruz, seu principal colaborador no ramo masculino da reforma, foi preso em Toledo pelos próprios carmelitas da antiga observância. Ficou encarcerado por 9 meses em condições desumanas. Sofreu humilhações, fome e açoites. Mas dali, do fundo da cela, brotaram alguns dos versos místicos mais sublimes da língua espanhola, porque a cruz para os santos não é fim, é purificação. Teresa não recuou. Defendeu sua obra com prudência e firmeza. Sabia que não se tratava de um projeto pessoal.
mas de uma missão confiada por Deus, e Deus a sustentava. Como lemos nas Escrituras, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A tempestade, pouco a pouco, foi sendo vencida. O rei Filipe II, devoto da Reforma, interveio em seu favor. Bispos e teólogos passaram a reconhecer os frutos da nova observância. E em 1580, o Papa Gregório XIII autorizou oficialmente a criação da província de São José, separando juridicamente os carmelitas descalços da antiga observância. A reforma estava, enfim, legitimada. Teresa não se exaltou, não celebrou com vanglória. Apenas agradeceu e voltou a fundar. Mesmo doente, continuava. Mesmo fatigada, sonhava. Porque o amor que a movia não dependia de reconhecimento, mas de fidelidade. Esses anos de dor foram sua paixão. A prisão de São João da Cruz foi seu Gólgota espiritual. Mas a cruz não destrói os que amam. A cruz revela quem são. Teresa não buscava sofrer, mas não recusava nada que a aproximasse de Cristo. Sabia que para transformar a igreja não bastava rezar, era preciso carregar com Cristo a cruz que salva, e ela o fez, até o fim. A obra visível de Santa Teresa de Jesus impressiona. Conventos fundados, reforma consagrada, resistência vencida. Mas sua missão mais profunda não foi institucional, foi espiritual. Ela não reformou apenas edifícios, reformou a forma de rezar, de buscar a Deus, de compreender a alma humana. E tudo isso brotou de um coração que conheceu a solidão, a dor e a misericórdia. Teresa não apenas viveu a oração contemplativa, ela a traduziu com clareza para que outras almas pudessem segui-la. Em suas obras, especialmente em O Livro da Vida, Caminho de Perfeição e Castelo Interior, ela ensina que a oração não é privilégio de poucos, mas um chamado universal. Não importa o estado de vida, o grau de instrução ou a história passada. Toda alma é convidada a entrar no castelo que habita dentro de si e lá encontrar o Rei. No Castelo Interior, sua obra-prima, Teresa descreve a alma como um castelo feito de diamante. Esse castelo possui 7 moradas, ou estágios, pelos quais a alma avança até chegar à união com Deus. Nas primeiras moradas, a luta contra os pecados e distrações. Nas últimas, há êxtases e intimidade com o Senhor. Mas cada passo exige esforço, renúncia e confiança. A originalidade de Teresa está em mostrar que essa jornada não é teórica. Ela é vivida e cada alma pode percorrê-la. Não pensemos que entraremos no céu sem entrar em nós mesmos, dizia. O autoconhecimento para ela era parte essencial da santidade. Sem conhecer nossas misérias, não abrimos espaço para a misericórdia. Sem reconhecer nossas fraquezas, não clamamos pelo Salvador. Por isso, suas palavras, mesmo séculos depois, continuam atuais. Falam às mães que rezam sozinhas por filhos afastados. Falam aos idosos que sofrem em silêncio na cama. Falam às mulheres que carregam a dor de um abandono. Falam aos homens que se sentem perdidos. Falam a todos os que desejam rezar, mas não sabem por onde começar. Teresa nos diz: comece falando com Deus como a um amigo. Diga-lhe tudo e depois escute. Como ensina a Escritura: entrando no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6. Teresa tornou acessível esse quarto interior. Fez da oração algo prático, afetivo, transformador. E por isso, a Igreja a reconheceu não apenas como santa, mas como doutora, a primeira mulher da história a receber esse título. Sua doutrina sobre a oração não é apenas bela, é segura, ortodoxa e viva.
uma resposta da graça ao coração humano que ainda hoje clama por sentido. Neste momento, peço a quem nos escuta: escreva nos comentários o nome de alguém que precisa reencontrar Deus. Pode ser um filho, um neto, uma amiga, um esposo. Santa Teresa dizia que uma alma orante arrasta muitas outras. Talvez a sua oração hoje seja o início da conversão de alguém que você ama. Deixe o nome, vamos interceder juntos. Já com 67 anos, Santa Teresa de Jesus não descansava. O corpo, cada vez mais fatigado, pedia repouso. Mas o coração, inflamado de amor, continuava respondendo a Deus com generosidade. Mesmo sabendo que o fim se aproximava, ela seguia fundando conventos, aconselhando almas, escrevendo cartas e dando instruções. Não buscava repouso, mas fidelidade. Não buscava consolo, mas comunhão. Em 1582, partiu para fundar mais um convento, desta vez em Burgos. Foi uma viagem difícil, marcada por desconfortos e agravamento de sua saúde. Ainda assim, Teresa não recuou, cumpriu a missão. E logo em seguida, dirigiu-se a Alba de Tormes, onde a providência havia preparado sua última morada. Ali, no pequeno convento fundado por ela mesma, Teresa passou seus últimos dias. Já não conseguia levantar-se com facilidade. Respirava com dificuldade. Suas filhas espirituais, ao perceberem que o tempo se esgotava, reuniram-se em torno dela. A santa, em paz, pedia apenas: agora, Senhor, é tempo de nos vermos face a face. Queria ir para o céu, mas não com pressa, com amor. Na noite de 4 de outubro, entregou sua alma a Deus. Morreu como viveu, em oração. O calendário havia acabado de ser reformado pelo Papa Gregório XIII. E, curiosamente, o dia seguinte passou a ser 15 de outubro. Por isso, essa data se tornou sua festa litúrgica, celebrada em toda a igreja. Seu corpo, logo após a travessia final, foi descoberto incorrupto. Seu coração, que durante a vida foi trespassado por amor divino, trazia fisicamente a marca da transverberação, um sinal visível do invisível. Até hoje, é venerado como relíquia em Alba de Tormes, um testemunho silencioso da intimidade entre uma alma e seu Criador. Teresa não deixou apenas fundações e livros. Deixou uma trilha, uma via segura para quem deseja rezar, confiar e se entregar. Seu último suspiro não foi de exaustão, mas de plenitude. Como está escrito: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E agora, sua voz continua ecoando. Não nos exige feitos extraordinários, mas convida a uma vida extraordinária no ordinário. Rezar com sinceridade, amar com profundidade, sofrer com sentido, confiar em meio à noite. Que sua vida, marcada por dores, visões, cruzes e fidelidade, nos inspire a seguir, mesmo quando tudo parece difícil, porque para Deus, uma alma que confia vale mais que 1000 talentos. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus não foi uma santa de pedestal. Foi uma mulher de carne e oração, com feridas visíveis e invisíveis. Carregou no corpo as marcas da doença e na alma as marcas do amor. Não teve uma vida fácil, mas teve uma vida fecunda. Rezou com lágrimas, escreveu com o coração e reformou com humildade. Sua história nos lembra que Deus não procura os perfeitos, procura os disponíveis. E que mesmo em tempos de confusão e descrédito, uma alma entregue pode reacender a luz da fé. Teresa fez isso, sozinha no início, aclamada no fim, mas sempre, sempre com os olhos em Cristo. Se você hoje sente que sua oração está fria, que seu caminho está escuro, que sua fé está frágil, lembre-se de Teresa. Ela também passou por isso.
Também teve fases de tibieza, dúvidas, distrações, mas nunca desistiu. E é isso que santifica, não a ausência de quedas, mas a perseverança em levantar. Santa Teresa nos ensinou que a alma humana é um castelo e que Deus não mora longe, mora dentro, mora no centro. Basta entrar, fechar a porta e falar com Ele. Basta começar, basta confiar. Hoje, se essa história tocou o seu coração, faça um pequeno ato de fé. Escreva nos comentários o nome de alguém por quem você quer rezar. Um filho afastado, um neto doente, um marido endurecido, uma amiga que perdeu a esperança. Santa Teresa dizia: a oração é o grande remédio. Vamos unir nossas intenções, nossas dores e nossos amores. E se você deseja que mais pessoas encontrem consolo nas vidas dos santos, compartilhe esta história. Envie para alguém que esteja passando por uma provação. Inscreva-se para continuar acompanhando essas testemunhas da fé. E, sobretudo, não perca a confiança. Deus ainda faz grandes coisas com corações pequenos. Como disse o Senhor: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 20. Santa Teresa de Ávila, mestra da oração, mulher de fogo e fidelidade, intercedei por nós. Amém.